Olá, muito obrigado pelo seu play, muito obrigado pela sua atenção. Esse é o Solada 65, sua dose semanal de mental e futebol, não necessariamente nessa ordem. Sempre lembrando que a parte sonora da newsletter que você acompanha, sonora ou visual também, você está vendo no YouTube, que você acompanha em solada.com.br. E eu esqueci de dizer, eu sou André Paz e como sempre estou na companhia de Thiago Zuma. E aí, pessoal, Thiago Zuma falando aqui. Estamos gravando numa quarta-feira e hoje começa a temporada de verdade para torcida que tem time em Itaquera. Na verdade, ou tá acompanhando o time em algum lugar perdido em Caracas, na Venezuela. Eu tô rindo porque neste momento, como é que é? Atualização ao vivo de um podcast, você vai ver no outro dia. Não, segue Grêmio 0-0 com o Mighty Morphin em São Raimundo. Passando o fiasco 2025. Ah, mas hoje a gente vai fazer um programa um pouco diferente, porque o Thiago lembrou de uma coisa, a gente tem que pedir desculpas, porque semana passada foi o aniversário de 50 anos do Voe pela Noite, famoso disco do Fly By Night do Rush. Também conhecido como o primeiro disco que o senhor Neil assume a bateria, tipo, entra um certo Newport, tipo, carinha ali, tá, pá, parece que o cara é bom, parece que o cara é legal, parece que o cara tem futuro, e muda a história da banda. Eu particularmente, assim, eu não sou fã da capa do Fly By Night, mas isso é outra história. E depois a gente falou, mano, Fly By Night. É engraçado, é uma capa icônica, Fly By Night, e normalmente quem é fã da banda mesmo não é tão afim, não gosta tanto da capa, não é um disco que é tão ligado pros fãs, assim. Mas é uma Inclusive tem coisa. um podcast que chama Prisioneiros do Rock, que eles fizeram um especial dos 50 anos do Fly By Night, pra quem quiser ouvir. Como a gente é nerd, esse ano tem dois discos do Rush pra falar, a gente vai deixar pra falar dos dois ao mesmo tempo, mais pra frente. E outra especial. Mas o que eu dou mais risada é que, tipo assim, eu tenho uma amigona minha que tem a coruja do Fly By Night nas costas, entende? Tipo assim, sabe aquela coisa, tipo assim, mas você tem que entender porque a sua amiga tem a tatuagem, entende? Então, tipo assim, É. é, Desculpa, amiga do André. exatamente, desculpa, cara. Mas, tipo assim, é uma coisa, tipo, você respeita, entende? Tipo assim, como é que é? Aquilo que a gente diz assim, encerrando a gente falar do Baroness, mas na verdade, assim, eu brinco que um dia eu ganho na Mega Sena e eu peço para refazer a arte do Jogo Leitor, não, a gente já falou disso, mas a arte do Metal Meltdown, que eu acho uma arte ridícula de ruim do Priest, a do Fly By Night, e eu faria de novo a capa do Empire do Queen's Reich, com aquele pixelizado, assim, tipo, Só falando de Empire, acabou também de sair um episódio do Rock na Mesa sobre o Empire que eu gravei lá. Então, se vocês exatamente. quiserem ouvir, fazendo propaganda dos amigos aí. Exatamente, exatamente. Ouça os Em amigos. minha, de certa forma, porque no Empire eu também tô no Rock na Mesa ali. É muito engraçado, porque que essa da gente temos coisas para falar do Rush, mas o Thiago lembrou de uma coisa muito boa que, assim, na verdade, a gente tem esse fim de semana. Como é que é? A turnê do. Foi uma turnê até relativamente rápida, porque foi uma turnê que ela acho que a gente está tão mal acostumado com as turnês assim que vai confirmar. Aliás, esqueci de dizer como é que é. Finalmente temos a data do Savaquejo, o solo em São Paulo. Tipo. Um mini Monsters fora do Monsters, né? Tipo, Pô, Judas Priest e Queen Zyke no do... Monsters no sábado, Judas Priest e Queen Zyke no domingo, Savatage e Opeth na segunda, só faltou colocar Europe Scorpions na sexta, né? E o Stratovarius na terça-feira, porque Stratovarius quem merece ver. mas eu tô dando risada porque quando eu olhei essa coisa do. Quando eu vi assim, Savatage Open, eu falei, peraí, show separado do Ofra com o Savatage faz assim. Tudo que a gente sofreu como é que é? Os humilhados serão exaltados. Tudo que a gente sofreu nos últimos tempos, como é que é? O show do Bruce que não deu, não sei o que não deu. Não, agora a gente vai ter, tipo assim, ó, uma banda que você queria muito ver, que é o Ortopé, é o Opeth, e daí, tipo, aquela volta do Savatage que não estava planejada pra nada, e de repente, não, você vai ter um show solo com os dois. Tipo, você fala, tipo. Como é que é? Prepare sua grana, provavelmente publica isso entre hoje, quarta-feira e quinta-feira. Então, como é que é? Sexta-feira começa a venda de ingressos, né? Eu E diria para se agilizar, mas não desesperar, porque são duas casas. Uma de o Judas toca na Vibra, que é 7.000 pessoas, o Savatage toca para 8.000, 8.500 pessoas. Não acho que tem esse público todo para nenhuma das duas. Assim, o Judas Priest com o Pantera tocando junto não levou tudo isso de gente quando veio no Notfest, que era um festival que tinha muito menos apelo para os fãs de Judas Priest. Então, considerando que um monte de gente já comprou ingresso pro Monsters, eu conheço gente que tá vendendo ingresso do Monsters para ver esses shows solos. Mas assim, é bom.
Seguro morreu de velho, mas não acho que é um show pra desesperar. Não são shows pra desesperar, assim. Mas Não, são shows imperdíveis. e eu achei que assim, como é que é? A pista premium inteira, R$ 610 pro Opeth e pro Savaquejo. Eu achei ok, entende? Acho que depois do. Como é que eu posso dizer assim? Acho que depois do que foi o Dream Theater, a gente tomou tanta porrada, entende? Com aquele É, Dream. o Judas Priest nem vai ter pista premium, parece que é uma pista só no Vibra ali, então Entenderam a é coisa. o preço da pista premium, mas é uma pista só, então Que menos é mal, justo, assim. que é justo, entende? E eu sei que o. Então, atenção, finalmente confirmado isso aí. Então, tipo assim, como é que é? Preces atendidas agora é preparar o cartão de crédito. Mas agora falando como é que é? Desculpa você que chegou até aqui, a gente ficou lembrando de coisas da semana, mas sempre lembrando que, tipo, essa turnê do The Coach, ela não, ela foi anunciada relativamente rápida. Ela, tipo assim, não teve essa coisa tão grande de, olha, vai ter um show do The Coach. Eu acho que o quê? Ela foi a turnê anunciada com menos de 2 meses entre o anúncio e o show, se não me engano. E uma coisa que foi interessante, assim, tipo, legal, 40 anos The Coach, tipo, eu sempre lembro como é que é She Sells Sanctuary, e a banda é super importante e tal. Só que daí, quando tá lá embaixo do cara do post do Instagram, a gente lê o cartaz do show, do post do Instagram, tá lá embaixo como é que é? Baroness. Eu lembro que, tipo, depois você mandou. E eu olhei e falei assim: hã? Baroness abrindo pro The Coach. Eu falei assim: hã? Daí que eu faço a pergunta que eu me fiz, a pergunta que eu te faço, né, Thiago? O convidado é mais interessante que o aniversariante desse rolê aí. Só para não deixar passar a data, né? A gente está gravando no aniversário de 77 anos do senhor Tony Iommi. Muito obrigado pro senhor, como é que é? Muito obrigado, senhor Tony Iommi. Exatamente. Exato. E, assim, o que é mais interessante ou não sempre depende do fã, né? Mas o coach vem sempre pro Brasil. Acho que essa é a oitava visita do coach ao Brasil, assim. Faz algum tempo que não vinha, desde 2017. Eu mesmo, que tô longe de ser um grande fã da banda, apesar de gostar bastante da banda, vi 4 ou 5 vezes, eu não me lembro agora exatamente. E, assim, fazendo mexer de novo, tem um episódio do Rock na Mesa falando de The Coach que eu participo também, então se vocês vão ficar parando o que eu tô ouvindo aqui pra gravar, já tem playlist a posteriori, não parem de ouvir, deixa eu continuar falando. Essa agora, o Baroness está vindo pela segunda vez no Brasil, né? E a primeira vez que o Baroness veio, eles tocaram na Fabric, foi um show praticamente para convertidos, não estava lotada, mas estava bem cheia a Fabric. Dessa vez eles estão tocando para um público maior, numa casa de shows maior, e um público que talvez não conheça. Então é uma chance para o Baroness aumentar esse rebanho deles, entre aspas, né? Colocar, vamos ver se o pessoal que vai estar lá vai dar essa chance para o Baroness para aparecer. Aí que vem a pergunta cabal, que eu acho que seja a principal pergunta da conversa de hoje. Por que que o Baroness é massa? Eu lembro, tipo, que eu tô dizendo assim, porque tem tu, tem mais um outro camarada meu que, tipo assim, quando eu vi o Baroness, eu, tipo, já mandei um DM pra ele, tipo, fãs de Baroness são muito... E mais um outro amigo tá lembrando agora, o que também escuta do seu lado. Mas, tipo, fãs do Baroness são intensos pelo Baroness. Por que que o Baroness é legal? Difícil dizer porque que é legal quando você gosta muito de uma banda, né? O Baranas é uma banda relativamente nova. Vamos dizer assim. Tem o primeiro disco de estúdio, não tem 20 anos, apesar da banda ter sido formada em 2003. E o estilo deles é assim, eles foram mudando bastante ao longo da carreira e vem ficando cada vez mais de uma assimilação mais fácil. Não simples, mas a banda vai cada vez mais se destacando por deixar as músicas mais palatáveis para quem está ouvindo, que não era uma característica muito no início. Sim, agora assim, ao vivo é uma banda bastante energética, uma banda que tem postura de palco, eles têm músicas de refrão de cantar junto, então, assim, eu acho ainda estilisticamente os últimos discos do Bananas eu nem vejo que tem uma distância tão longe da sonoridade do The Cult, assim. Então, eu acho assim que é uma banda que pro fã do The Cult que tiver uma cabeça aberta e for ver lá, for ver coração aberto, pode ser que goste do show deles. Então, curioso para ver isso daí. Também, assim, o Bananas foi anunciado meio em cima da hora para esse show. Foi meio que na virada do ano que eles soltaram, assim. Então, não sei se o The Coach não estava vendendo o suficiente e aí a promotora dos shows resolveu colocar o Bananas na expectativa de trazer mais alguém. O Vamos famoso ver, né?
Eu tô lembrando como é que é enquanto isso, enquanto o Grêmio segue empatando, como é que é aquele momento, como é que é? Chama o reforço que nem o Grêmio fez com o cara do Vitória, entende? E começou a negociar com o cara na quinta, na sexta o cara já tava acertado. Tipo, ligar, vem. Ah, Estreou no sábado. exato, tipo assim, aquela coisa, tipo, beleza, vem. E como é que a gente pode definir? Você falou que o som é parecido com o do The Coach, mas como é que a gente pode tentar dar uma definida no som do Barnes? Não é parecido com o The Coach, mas ele não tem uma. Não é muito distante do que um fã de The Coach gosta, assim. Assim, o Barons, não dá pra dizer que o Barons é camaleônico, mas o estilo evoluiu bastante, assim. Você pegar, eles têm os dois primeiros EPs deles, que saíram em 2004, 2005, só pra capinha deles, É isso bonitinha, aí, quem estiver vendo YouTube. aqui pelo YouTube, tô colocando as capas, porque eu sou um grande fã da banda. Eles começaram naquela onda de post-metal e as derivações mais técnicas do sludge, assim, você pensar duas bandas de referência, a ISIS e Cult of Luna, com post-metal, mas muito mais pro ISIS, e de sludge, pensando essa derivação técnica do sludge com o Mastodon, eram muito as referências, assim. Eles são uma banda de Savannah, na Geórgia, e eles começaram, tipo, eram três, quando eles começaram na mesma época, tinham três bandas que eram muito, tinham muito potencial, que era o Baroness, o Kailesa, que a gente falou que está se reunindo agora, e o Black Tusk. Cada uma tinha uma partia dessa mesma coisa de ter um pouco de post-metal, um pouco de sludge, mas cada uma tinha a sua própria característica ali. Uma das características que o Baroness tinha ali de colocar era um refino melódico muito forte, assim, que então tem muito solo em dueto que vai lembrar Tim Lizzy, para quem gosta disso, tem muito disso no som deles. Eles também tinham uma influência de rock alternativo, guinada dos 80 para os 90, que vai cada vez ficando mais, vai tomando a linha de frente. Por isso que eu falo do The Cult, que o The Cult tem uma hora que o The Cult se aproxima dessa sonoridade. O The Cult abraça um pouco esse pessoal, apesar de ser um disco do The Cult, que é o disco do Bode, né, que é o auto-intitulado, que as pessoas não gostam tanto, mas The Cult nunca foi tão longe dessa sonoridade assim. Então, e eu acho que a grande evolução que o Baranas tem de disco a disco é o trabalho em melodia vocal. Assim, eles sempre foram muito melódicos no instrumental, mas os vocais foram melhorando ao longo do tempo. Então, essa guinada que eles tiveram, esses vocais não é um vocal metálico, ele é um vocal que vai muito naquela composição de melodias que vai lembrar muito aquelas bandas do final dos anos 80 e início dos anos 90 de rock alternativo americano. Coisa meio pré-grunge ainda, de quando aquelas bandas que eram hardcore começaram a elaborar mais as canções. Então você pensar um pouco nos últimos discos do Replacement e do Husker Du, pensar em Mission of Burma, Dinosaur Jr., tem um pouco de Fugazi, Sunny Day Real Estate, aí já entrando nos anos 90, assim. Agora, tudo isso que eles fazem, eles mantiveram sempre uma sessão rítmica que é uma sessão rítmica de quase de prog metal. Assim. A sessão tem groove, mas os arranjos ultra jazzísticos, as pegadas de bateria completamente malucas, assim, e baixo também. Então, essa parte dessa evolução deles é uma evolução muito legal de acompanhando para quem é fã. Para mim foi muito legal acompanhar. Que eu conheci a banda na época do Red ainda. Eu vi um show, partes do show da banda no Hellfest em 2008, que eu tinham me falado que eles tinham acabado de lançar o Red, que é o Red Album, que é o primeiro disco deles. E é ali que me impressionou para começar a prestar mais atenção neles. Aí tu falou deles e falou dessa questão da turma. A formação hoje é um quarteto, mas como é que é esse começo deles? Depois tem um incidente ali que vai ser importante também na jogada. A banda sempre foi um quarteto, né? Sempre foram quatro pessoas, apesar dessa formação ir mudando, assim. Eles vão manter basicamente três da banda, que é o Baisley, que é o John Baisley, que é o dono da banda, assim, aí Uhum. falar que ele é a estrela do show, ele é quem compõe tudo, ele é o principal arranjador, principal letrista, e é o desenhista da banda, então todas as capas são ele que faz, e ele faz capa mais para um montão de artistas. Entre esses artistas já teve uma camiseta do Metallica que foi desenhada por ele, aquela camiseta do The Four Horsemen, que tem umas caveiras, assim, como se tivesse umas caveiras em procissão, assim. Foi ele quem fez, acho que foi vendida pela primeira vez aquele show do Metallica que era que o público escolhia o set list. Metallica by Request. Então, isso, no Metallica by Request. Mas assim, a banda sempre teve uma mudança ou outra de formação. Ela começa, do quarteto que começa a banda, três vão se manter por bastante tempo. Aí o segundo guitarrista
sai depois dos dois primeiros EPs, daquela capa que eu coloquei, aí troca para um guitarrista que dura, que toca só no primeiro disco. Aí o terceiro guitarrista da banda, que é o Pete Adams, que é um cara que já era amigo do Basie desde antes do Baroness, entra no Baroness e aí ele vai durar bastante, ele vai ser importante para a banda. Mas basicamente a formação da banda sempre teve uma mudancinha ou outra e só estabilizou recentemente. E uma outra coisa que eu tinha deixado essa pro final, mas ela vai aparecendo um pouco também. E uma outra coisa que o Baroness ficou conhecido pra caramba é que o Baroness é a banda do disco que tem o nome de cor, assim, tipo, como é que é? A Trilogia das Cores, Christoph Kieslowski, assim, o Baroness, discografia das cores. É, falando, depois tem lá o Stone, que não é tanto, mas... Tá, mas por onde que eu começo a puxar pra ouvir? Que cor eu começo primeiro na história do Baroness? É legal, né? Que eles começaram com essa coisa das cores, porque sempre foi uma banda que tentou ligar muito a questão da arte deles, da arte dos discos, à sonoridade, assim. Apesar de eu muitas vezes olho para as capas do disco e tento entender a sonoridade com base na capa, mas até dá para entender. Mas não é tanto assim. Agora eles falaram que eles abandonaram a questão das cores porque eles já tinham feito 5 discos de cor e 5 discos com 7 cores nos nomes dos discos. Então, a coisa estava ficando limitadora do que eles queriam dizer, né? Então, no último disco, que é o Stone, eles abandonaram as cores, assim. Os dois primeiros EPs deles é First e Second, assim, né? Tipo, você vê que eles são meio diretos no nome das capas, no Isso nome aí, dos trabalhos, assim. só falta Aí tem um outro, só tem um outro split que tem um nome meio diferente ali, mas é um split, não é só capa. no aguardo de um dia eles darem o nome para um disco de Last. Daí alguém perguntar, é o último final? Não, The Last One We Made, entende? Saber. Qualquer coisa vai ser. Mas eu acho que isso é sempre meio visual. Acho que eles vão sempre. A impressão que eu tenho é que eles vão dar sempre os nomes meio visuais a partir de agora, assim. Mas É, assim, os dois primeiros discos deles, que é o Red Album, que é esse aqui, e o Blue Record, que é esse aqui das capinhas que eu tô mostrando aqui no YouTube, eles assim, eles estão naquela guinada inicial que eu recomendaria para quem gosta de coisa bem mais pesada, assim. Aquela coisa meio post-metal prog sludge. O Red, o vermelho, né, o Red Album, ele assim, ele tem um instrumental ultra caprichada, mas ele tem muito pouco vocal, e o vocal dele não é tão melódico assim, ele é mais aquela linha de poesia gritada entre arranjos, entre alternações, entre espaços onde coube no riff. Apesar disso, muita melodia bonita, solos bonitos, solos em dueto, muito arranjo de violão. Então, ele assim, muita coisa atmosférica, assim. Então, assim, o instrumental é ultra caprichado. Então, assim, para quem gosta de post-metal, dessa coisa do post-metal que tentar definir post-metal para quem não conhece, né? Post-metal é aquela mistura de Black Sabbath com Pink Floyd, seguindo aquela linha loud, quiet, loud, vai, fica devagar, vai ficando mansinho, aí do nada estoura, aí do nada devagar, tentando sempre pegar essa manutenção. Eles não vão tanto nesse loud, quite loud, assim, no Baroness, mas eles têm muito essa coisa de trabalhar com coisinha bonitinha e depois tem a explosão, que é uma coisa muito de post-metal. E o vocal lembra um pouco de Sludge. Sludge, pra quem não quer colocar Sludge, imagina um Black Sabbath misturado com Napalm Death, assim, e bastante barulheira, assim, tipo... Então, é basicamente essa definição, assim. E aí eles têm essa coisa de fazer isso de uma forma mais técnica. Então, o Red tá muito nessa linha. Quando vai pro Blue Record, o Blue Record foi eleito disco do ano da Decibel em 2009. Então, não é um disco qualquer, você já percebe. Foi basicamente o disco que tirou o Baroness da... Tirou, falou quem que é o Baroness nessa fila do pão, é a banda que ganhou o melhor disco do ano da Decibel. E aí o que acontece nesse disco? Eles abandonam um pouco essa coisa meio de post-metal, de trabalhar tanta atmosfera. Os instrumentais passam a ser um pouco mais diretos, não deixam de ser trabalhados, eles continuam muito trabalhados. Aí lembra bastante Mastodon, mas já com a pegada deles, assim, não tanto parecido com Mastodon. Mas e tem melhora muito a melodia dos vocais. Assim. Os vocais melhoram muito do primeiro para o segundo disco, no sentido de as músicas passam a ter verso, passam a ter algo parecido com o refrão, apesar de ainda não ser refrão, mas aquela parte que a música cresce com um momento que a música cresce, que seria o refrão, mas não tem repetição exatamente para configurar como se fosse um refrão. Mas você já começa a perceber que essa estrutura começa a ficar mais assimilável, você já começa a ter partes da música que não é só a viagem que você tem que lembrar instrumental, você já começa a ter alguma coisa cantarolável que você começava a lembrar ali no meio.
trabalhando sem ter perdido nada do apuro técnico que eles tinham, continuando trabalhando solos em dueto a la Tin Lizzy pra caramba. Então, assim, eu acho que esses dois discos, para quem quer ouvir alguma coisa bem pesada, são esses dois primeiros discos são ótimos discos para colocar ali. Colocar. Agora, assim, o próximo passo que eles dão é o passo que a banda transcende, de fato, que era para a banda ter transcendido muito mais. Que é em 2012 que eles lançam o Yellow and Green, né? O amarelo e verde, não é verde e amarelo, Duas então coisas. não vai na trave para poder falar que seleção canarinho, né? Isso aqui é a capa dele, né? Tô mostrando a parte de trás da capa que é mais esverdeada. Quando você olha no, nos streams, só vai mostrar a capa do Yellow, porque na verdade são dois discos, o Yellow e o Green, que eles lançaram juntos. Basicamente, assim, o conceito do disco dá quase para dizer que ele é uma recriação temática do Dirt, da Alice in Chains, assim. Porque o Yellow, ele lida bastante com o narrador do disco, que é o Baisley, que é quem escreve todas as letras, mostrando tipo, a tomada de consciência, a tentativa dele de largar as drogas. Então tem muito um junkie sofrendo com abstinência, com a sensação, como você é chamado, o apelo da droga ali, de você tentando largar. O disco é bem tenso nas letras, mas o instrumental não é tão tenso assim, apesar de ter momentos mais tensos no instrumental. O instrumental entra nesse verso ponto refrão e aí sim tem refrão. Aí você vai pegar, tipo, música tipo Take My Bonds Away, que é a primeira música do disco, música mesmo. É a música de você cantar junto, que fatalmente eles vão tocar. Refrão é Take My. Clique tipo, braço pra cima e você vai gritar junto com eles o refrão. Mas tem músicas tipo March to the Sea. Você vai ter uma música que chama Eula, que é minha música favorita do Baroness tá ali, que é a última música do disco, que é tensa pra caramba, aí sim, uma música bem progressiva. Uma música não progressiva, mas uma música meio doom, assim, sabazística, meio Alice in Chainsística, pra quem gosta ali. Vale muito a pena. É, pra mim, assim, o Yellow é o disco que eu mais gosto deles, assim. O Green, aí já é como se fosse o dia seguinte de alguém que largou as drogas. Então tem essa coisa meio pastoral, verde, mas não é um disco menos tenso, porque é o cara que tá tentando, tá reenxergando a vida sem as drogas. E junto que foi um disco que o Baisley lançou logo que tinha nascido a primeira filha dele, então é um medo de você ser um pai sem você ter aquelas coisas com qual você pode fugir quando a coisa complica. Então tem muito disso, as letras são bem nessa linha. É um disco que é pior que o Yellow, assim, eles mesmos vão admitir, mas tem uma coisa mais bucólica, umas músicas bem legais, assim, termina numa nota bem legal, que é a The Line, como que é o nome? Esqueci agora o nome da música. The Line Between, acho que é A The Line a Between, última. uma outra depois e foi É da última uma instrumentalzinha, que tem várias The micro Line Between. instrumentalzinhas, várias vinhetinhas instrumentais fazendo a transição entre as músicas. Mas é The Line Between, que é a última música do disco, que é clima bem legal, assim, é uma música bem pra cima, num disco que não é tão pra cima assim o tempo todo. Então, assim, era o disco que foi. Tava tudo funcionando, né? A banda lança um disco que nada de rock alternativo deles começa a assumir mais à frente do que a parte metálica, sem deixar de ter os arranjos de dueto do solo, de ter os solos bem construídos, do instrumental ter uma seção rítmica bem criativa. E aí, lançaram o disco já foi direto para 30º lugar na Billboard, toda a mídia babando o ovo, e era uma banda semi-independente, estava assinada com a Relapse ainda. E aí parecia que a banda ia estourar. A banda tem tudo para acontecer, e aí veio o acidente que interrompeu essa trajetória da banda. E aí, como é que é? Quase rolou um Cliff Burton ali. Como é que foi essa história do acidente? Esse acidente na Inglaterra, assim, tipo, é aquela coisa de como é que é? Banda, como é que é? Banda de metal pesado, arrastado, americana, fazendo tour pela Europa. Cuidado com o turbãs, sabe? Tipo, parece uma audição, assim, da coisa. Desculpa, desculpa o riso numa uma coisa triste pra caramba. Mas felizmente não teve morte. Felizmente, nesse caso, foi diferente. Falar da coincidência com o Metallica, né? O Bernard tinha acabado de assinar com a Kill Prime, que é a mesma empresa de empresariamento que faz os empresários do Metallica, Cliff Bernstein, Peter Mensch. E aconteceu o acidente foi aquilo. Eu, por sorte, consegui ver o Baroness ao vivo em Berlim 10 dias antes do acidente. Eu tinha acabado de chegar no Brasil quando
rola o acidente e vejo notícias tipo, putz, sofreu um acidente. Naquela hora ninguém sabia se eles tinham sobrevivido. As informações eram muito ruins. O ônibus cai de um viaduto num dia que estava chovendo pra caramba e o socorro, e ele, como eles estão embaixo do viaduto, não dava para acessar de ambulância direito o viaduto e não dava para ir de helicóptero para buscar por causa da tempestade que estava caindo. Putz. Eles acabaram sendo o salvamento deles foi complicado, assim. Então foi o acidente foi em 15 de agosto de 2012, assim. E aí o que aconteceu a distância, o ônibus caiu de uma distância de 9 metros, assim, do viaduto. Então, assim, o que aconteceu no acidente? O John Baisley, que é o dono da banda, sofreu uma fratura que destruiu o braço e a perna esquerda dele. Destruiu. Ele ficou um tempão no hospital na Inglaterra, sem poder voltar para os Estados Unidos ainda. E o baterista o Alan Bickel, que era o membro original, e o Matt Maggione era o baixista que tinha acabado de entrar na banda. O baixista original deles tinha saído na gravação, um pouquinho antes da gravação, logo depois da turnê do Blue Record. E quem grava o baixo no Yellow and Green é o Baisley mesmo. E o Matt Maggione entra na banda para fazer essa turnê e já sofre esse acidente, que eles dois sofrem fraturas nas vértebras, assim. E o Pete Adams, que era o outro guitarrista, foi o que teve as lesões mais leves. Ele foi liberado do hospital no dia seguinte, voltou logo. Os outros três ficaram bastante tempo na Inglaterra ainda nesse tratamento. Assim. Obviamente, a banda cancelou o resto da turnê e a coisa foi. Assim. O, não me engano, só em janeiro que Tem um o. tempão de. Não tem assim, o acidente foi em agosto. Ele volta no final do ano para terminar a recuperação dos Estados Unidos. E em janeiro, que é a primeira vez que ele sobe num palco para cantar com uma banda que chama Converge, que para quem gosta de post-hardcore, assim, banda das mais icônicas. E ele vai cantar uma música com o Converge, daí começa a fazer mini apresentaçõezinhas acústicas. Ele e o Pete Adams, o Baisley e o Pete Adams fazem um showzinho abrindo pro Neurosis, que era uma outra referência deles. E aí o John Baisley faz shows acústicos sozinho e eu dou sorte de em 2013 ver no Roadburn um desses shows acústicos que ele tocava. Ele tocava a música do Townes Van Zandt, que é um compositor clássico de country folk music americana. E nisso ele toca algumas músicas do Baroness em versão acústica também, só ele no violão. O que aconteceu foi que o Maggione e o Alan Bickel não recuperam condições, eles largam a banda, eles saem da banda, eles não conseguem condições de voltar. E acaba entrando o Nick Jost e o baterista, que eu esqueci o nome dele agora, que é o baterista argentino que tá na banda, acho que Stefan Johansson, coisa assim, canal do batera, não lembro agora. Que é um cara que já tinha tocado numa banda, toca numa banda que chama Trans Am, que é uma das principais bandas de post-metal norte-americana ali dos anos 90. Eles dois já entram na banda e estão na banda até hoje, assim. Tom PS, Sebastian Thompson. É Sebastian Thompson, isso. E aí o primeiro disco que eles lançam depois desse acidente é o Purple. O Purple sai só no final de 2015, vai fazer 10 anos em dezembro desse ano. Talvez a gente faça algum especial dele. E o Purple, assim, ele não é necessariamente o melhor disco, mas eu acho que é o disco mais acessível que eles lançaram. Então, para quem não conhece, quer nessa linha de Fudge the Coach, o Purple talvez seja o disco mais indicado para começar. Acho que o Yellow também vale a pena, mas o Purple também. Porque o Purple meio que resume toda a fase deles até ali. Tem mastodonzices deles ali. Não tem tanto de Isis, não tem tanto de post-metal, mas tem bastante coisa, pegada mais pesada, tem as pegadas, as músicas mais diretas, tipo Shock Me, tem as músicas mais épicas, tipo Chlorine and Wine. Chlorine and Wine é a música que, algumas das músicas o Baisley aborda diretamente o acidente, a Chlorine and Wine, das letras mais, assim, tensas, tristes, assim, né? Porque pensa assim, não é um cara que sofreu um acidente se recuperando, é um ex-viciado tendo que se recuperar, precisando de remédio para dor. Então, tem todo um, as, várias partes das letras, você parece que falam de relação entre pessoas, mas você pode entender também como uma relação dele com drogas, né? Uma relação do tipo, tô sendo obrigado a tomar. Só que o que isso vai acontecer, né? Qual que é a minha relação com você de novo? Então é muito assim, termina com uma música linda, que é If I Had to Wake Up Would Stop the Rain. Essa aqui é a capa do Purple, para quem eu tô mostrando, é linda a capa, assim, contra a capa você vê que tem várias artes, assim.
a banda que tá ali. E assim, é um disco que funciona, mantém a banda em evidência, mas de certa forma parece que a banda perdeu aquele momento do Alan Green. Por mais que a banda tivesse evidência, a banda não consegue manter aquele momento. Fica uma banda que está no meio do caminho, que deixa de ser uma banda 100% underground, mas também não vira uma banda mainstream, assim. Então eles ficam nesse meio intervalo ali dos dois. E nisso o Pitch Adams sai da banda, que era o outro guitarrista, que é o amigo do Bailey de mais tempo. E quem entra na banda, o Pitch Adams saiu desde o Blue, né? Então quem entra na banda é a Gina Gleason, que é uma mulher para tocar guitarra. E ela é um tesouro para a banda. A Gina Gleason tem um currículo que ela já tocou com Santana, já tocou com Smashing Pumpkins. E assim, o principal desse currículo, ela foi guitarrista do Circo du Soleil. E ela chegou tanto a se apresentar como atriz guitarrista na peça do Michael Jackson, que ficou cartaz um tempão em Vegas, como ela chegou a ser, teve uma outra peça que ela foi compositora e arranjadora do Circo du Soleil. Então ela é uma baita guitarrista que sabe cantar e performa ao vivo, né? Ela sabe chamar o público, chamar a atenção do público. Não é aquela guitarrista que toca olhando para baixo, tal. A guitarrista que chama atenção quando tá tocando. E a outra coisa que ela tem é que ela baita, ela canta muito bem. E isso fez pro Baroness acabou sendo muito importante porque ela começa a ter cada vez mais importância. Inclusive, você pegar as músicas do Baroness antigas ao vivo, dá para você ouvir já com ela, você já percebe como os arranjos vocais mudam com ela cantando junto, dobrando os vocais muito mais, assim. E ela tem um tom de voz que é agudo, mas não é feminino, não é tão feminino assim. Então é legal o tom de voz dela, que se pega essa voz mais grave e ríspida do John Baez, acaba sendo um bom contraponto, fica uma coisa bem legal. Mas mesmo com tudo isso, o primeiro disco que eles lançam com a Gina e com a formação que está na banda até agora é o Golden Grey, que é o último que faz menção às cores. É o último de cor. O último de cor, essa aqui é a capa dele se mostrando. Eu acho Ah, moleque. é a contracapa dele também, que é bonita, assim. A contracapa é uma E, capa por si só. exatamente. Se eu abrisse o encarte, ia ter mais umas 8 capas lá dentro, assim. É, mas nem todas as ilustrações internas são dele, assim, mas as principais são. O que aconteceu com o Golden Grey foi que eu acho que o Baisley sentiu que tinha uma formação nova muito técnica e tentou experimentar com essa formação, ver até onde ia. E como o Golden Grey é de 2020, né? Já tinha. Isso, é, só lembrando, assim, que eu esqueci de anotar. Mas que quem sabe faz ao vivo. Golden Grey 2019. 2019, né? Então eles foi muito com base em jazz que eles fizeram, assim. Você vê que são 4 anos desde que saiu o Purple e a Dina entrou em 2017 na banda, então foram 2 anos ali deles trabalhando essas músicas. E o disco tem um que é meio experimental, um que é meio jazzístico até. Então as músicas, aquela coisa de ter as formas que no Yellow and Green e no Purple as estruturas musicais estão bem mais dentro daquele formato de rádio, assim, de verso, ponte, refrão, verso, ponte, refrão, coda, solo, solo, coda, refrão de novo. Nesse disco começa a sair um pouco disso. Mas eu acho que o- ele mais tira disso daí é que ele tem aquela produção Loudness Wars, né, que é jogar todos os instrumentos no talo. E como eles gostam dessa coisa meio de ruído, tem muito ruído que atrapalha um pouco. As músicas são muito boas, eu gosto bastante do disco, mas eu demorei um pouco para me habituar a ele, não foi um disco fácil de ouvir assim que saiu. Mas tem essas coisas de você começar a pegar algumas músicas que já começam a ter uma pegada acústica, com o vocal dobrado, que vai lembrar Alice in Chains fazendo isso bastante. Então você começa a perceber que tem uma sementinha da coisa nascendo funcionando muito legal ali. É um disco que vale a pena conhecer. Talvez eu diria que é o último disco, assim. Quando você já conhece, se você gostou de Baroness ao ponto de você ir na formação, talvez seja o último para você ouvir. E o último disco da banda, efetivamente, que é o Stone, o primeiro que não é de cor, aqui só para mostrar a capinha dele aqui, e aí a contracapa dele também, que é preta e branca, a contracapa. O Stone é um disco que corrige essa questão da estrutura, mas está longe de soar um disco de escritório deles, assim, que o Purple às vezes me parece, sabe, o disco deles fazendo o que eles sabem fazer. Continua tendo algumas inovações de sonoridade, o Baisley canta algumas vezes de um jeito diferente, meio mais falado, um tom apocalíptico até. Tem umas questões, uma
mudança no jeito como eles encaixam as partes acústicas nas músicas, assim. Mas eu acho que é um disco que volta a ter o formato um pouco mais normal de música. E os duetos dele com a Gina Gleason, tanto de guitarra quanto de vocais, estão muito mais afinados, muito mais melódicos. Eu acho um descasso, gostei muito dele, assim. Eu não sei se eu chego a gostar dele tanto quanto eu gosto dos quatro primeiros, inclusive o Purple nesse aspecto. Mas, assim, ele é muito mais fácil a assimilação Golden Grey, então vale a pena para ouvir. Eu diria, dá para ouvir o Purple primeiro, ou ouve o Yellow depois, e dá para ouvir o Stone, assim, para quem quer, quem é fã de The Coach e tá querendo ouvir Baroness para saber como é que vai ser o show. Você falou de como vai ser o show. Dá para a gente ter uma ideia, então, do que deve acontecer aqui? Lembrando que o outro show foi 2019. Dá para ter uma ideia? Então, é difícil saber, né? Porque o que eu tava vendo, eles não fizeram show esse ano ainda, e o, parece que a banda já tem como encerrado o ciclo de divulgação do Stone, então não dá pra dizer que eles vão tocar muitas músicas dele, mas não sei, tem que saber. Eles estão anunciando shows nos Estados Unidos tocando os dois primeiros inteiros, o Red e o Blue. O que seria um erro se eles fizessem, focassem o repertório de uma abertura do show do The Coach nesses dois discos, que são discos que o fã de The Coach não, Não vai talvez rolar. não vai ressonar tanto com eles, esses dois discos. Mas assim, eles têm músicas desse material a partir do Yellow que dá para eles fazerem um set que tem uma cara de set de rock alternativo com Tim Lizzy, esse meio termo ali dos dois, uma pegada metálica de solos, duetos de guitarra lá, Tim Lizzy, e uma cara do instrumental meio de, uma cara das melodias meio de rock alternativo, que cai, que o fã de The Cult não rejeita, assim. Então pegar músicas Take My Bond Away, pegar músicas como Shock Me, pegar March to the Sea, músicas nessa linha ali que eles vão colocar do Stone, teria que deixa eu ver as músicas do Stone que eles poderiam colocar aqui. Olhando ali a Last Word, a Beneath the Rose também, seriam músicas que encaixariam nesse conceito do que eles poderiam apresentar de músicas mais acessíveis. Então, fazer um set de 50 minutos, toca uma ou outra do Red, do Blue, as menos ousadas dele, tipo Isaac, do Red, o Jake Lag ou Horse Called Golgotha do Blue, que são duas músicas dessa linha, e depois parte para fazer as músicas mais sensacionais. E toca Chlorine and Wine, pelo amor de Deus, que é uma das músicas épicas deles, mais tipo, todo mundo leva o braço junto cantando o final dela, assim. Talvez Eula, eu adoraria que se tocasse, mas entenderia se eles não tocassem, porque Eula é muito tensa. Até acho que um fã de The Coach gostaria, mas The Chlorine and Wine é quase, tipo, vou dizer que tem momentos que ela lembra Queen pra mim, do grau de épico dela, assim. Então, acho que teria Hum. que ir por aí o set. Deixa eu pegar uma coisa aqui, vamos lá. Falou ainda disso, de coisa aí. O Thiago de 2019, quando foi lá pro Fabric, o que que ficou na cabeça daquele show de 2019? Qual que é a Eu, lembrança que o eu Thiago... vou expandir um pouco essa resposta, porque eu vi Baroness 5 vezes, praticamente já, assim. A O que que primeira você vez que eu acha? vi foi 2000, Trip Down Memory Lane, né? Vamos lá no Remedy Lane. Assim. A primeira vez que eu vi foi em 2008, que eles tocaram no Hellfest, quando eu fui no Hellfest a primeira vez, que era quando eu tava, foi a primeira vez que eu tava interessado nessas coisas de metal mais underground ali. E foi um amigo turco que me sugeriu, falou, ó, você vai gostar dessa banda que chama Barons. E aí eu ouvi o Red, que tinha acabado de sair, tinha gostado, e aí eu consegui pegar 15 minutos do show deles antes do Testament tocar num dos palcos principais, eu não ia deixar de ver Testament, porque eu não conhecia a Barons direito. Eu vi 15 minutos e gostei, não sei nem quais músicas, mas eu vi muito solo de guitarras, músicas instrumental legal. Eu tenho que conhecer melhor essa banda aí que eu comecei a acompanhar. Em 2012, foi legal pra mim que foi meio que uma mudança na minha mentalidade. Esse show do Baroness pra mim significou, porque foi no dia seguinte eu terminou o Wacken de 2012. E foi um Wacken que eu fui meio assim, porque vários amigos iam e eu ia estar na Europa, então eu acabei encaixando o Wacken ali. E como o Baroness ia tocar no dia seguinte ao Wacken, eu expandi mais alguns dias para ver o Baroness tocando. E eu tinha saído do Wacken meio decepcionado, meio ciente de que eu não queria mais esses festivais gigantes na Europa. Eu tinha cansado, sabe? Ver essas mesmas bandas de sempre tocando nos festivais. Eu tava muito mais afim de ver essas bandas pequenas estourando. E eu fui ver o Baroness num clube que era do tamanho da Fabric lá.
Só que era o Baroness lançando Yellow and Green, e vamos lá, o Yellow and Green na Alemanha foi, acho que top 10, se eu não estou enganado. Foi 13º lugar na parada geral de discos da Alemanha. Então, eles estavam muito grandes na Alemanha, e a minha sorte foi que eu consegui comprar esse ingresso antecipado, porque ele esgotou. E aí eu lembro assim, esse Wacken choveu pra caramba, e eu tava, tipo, pé na lama, 3, 4 dias de pé na lama, e quando eu cheguei, meu pé cheio de frieira, e é meu tênis ensopado. E aí que eu falo, puta, como que eu vou fazer? Aí eu cheguei em Berlim, lavei o pé inteiro e fui de chinelo nesse show do Baroness, assim. E aí você imagina que você ir num show que o palco é 30 centímetros de altura, palco de 40 centímetros, nem meio metro, esturricado de gente, aquele show ultra lá, e eu de chinelo, pensando, agora é quando destruir meu pé, essa desgraça." E o show foi fabuloso, foi um dos melhores shows que eu vi na vida ali. Tipo, eles tocaram várias músicas do Yellow, várias músicas do Blue ali, intercalando. Era um público já fanático pela banda, então vários momentos o alemão, que é o frio alemão, os alemães cantando junto, empolgados ali. Então, nas horas que as músicas eram mais tensas, você sentia aquela tensão de todo mundo quieto, acompanhando na tensão. Na hora que as músicas estouravam, todo mundo cantava junto. Foi um showzaço esse de 2012, assim. Aí a gente vai lembrar, vai vir pro show de 2019 no Brasil. Só voltei a ver em 2019, foi a primeira vez que eu vi com a Dina. E esse show em 2019 que eles vieram foi, se não tem enganado, logo depois que saiu o Golden Grey. E eles se assustaram que, como era um show que eles estavam pregando para convertidos, eles tocaram já algumas músicas do Golden Grey, e a reação do público dos brasileiros era de cantar junto já as músicas do Golden Grey e cantar junto algumas das músicas mais icônicas que eles já tinham dessa fase, dos discos, dos primeiros discos. Então foi um show daqueles assim, que se eu achava que tinha pouca gente que conhecia, lá fala, tem umas 300 pessoas bem fãs da banda, que provavelmente são 300 pessoas que devem ter comprado ingresso, que se não já tinham comprado para ver o The Cult, compraram por causa do Baroness, assim. E aí eu voltei, eu vi a banda de novo em 2022 por 2 vezes, mas não 2 vezes, eu vi o show, um show inteiro deles, que foi, eles foram headliners do Desert Fest. O Desert Fest é o festival mais direcionado para Doom, em lugar pequeno, numa casa de show pequena, uma casa de shows para 4, 5 mil pessoas em Berlim de novo. E aí tava lotado para ver, com bastante gente fanática, assim, showzaço. E aí foi um show mais longo, porque tinha uma das questões que era o Baisley demorou para ele ainda não tá 100% recuperado, ele ainda sente muita dor quando ele toca, porque ele teve que reconstruir o braço esquerdo dele inteiro. Então ele sente muita dor tocando ainda. Então os shows ele não conseguia fazer shows muito longos, e agora que ele está começando a fazer shows que passam de 1 hora e meia de duração. Que até então os shows eram 1 hora e 10, 1 hora e 15 no máximo, porque ele não aguentava o tranco mesmo, o braço não aguentava. E pós-pandemia ele passou a aguentar. Então, esse show foi um show de 1 hora e meia, 1 hora e 40 que ele fez no Desert Fest, foi um show bem legal. E já era um show que já era o final da turnê, já tinha acabado o ciclo da turnê do Golden Grey pós-pandemia, então foi um show bem variado de várias coisas que eles tiraram da cartola de tocar. E depois eles foram tocar no Mystic Fest. O Mystic Fest é um festival de meio porte, festival open air na Polônia de meio porte, que o headliner foi Mastodon e Opeth num dia, foi Judas Priest no outro, foi Merciful Fate no outro. Eles foram meio que co-headliners do palco secundário num dos dias. E eu vi o início do show, porque eu fui ver um show de uma banda de Doom que chama Green Lung na mesma hora. Como eu tinha visto o Baroness um tempo atrás, mas nesse, assim, nas 5 primeiras músicas que eles tocaram que eu consegui ver, já 2 eram diferentes do que eles tinham tocado no show do Desert Fest, que tinha sido um show de 1 hora e 40. Então, você vê que fica mais difícil de prever o que eles vão tocar, porque eles só com, não é, eles não têm o setlist engessadinho. Programadinho. É aquilo, mesmo o show do Rio de Janeiro, que eles devem tocar na véspera do The Coach, nada garante que vai ser o mesmo set que eles vão tocar no domingo aqui em São Paulo. Mas Assim, se tivessem condições de bancar essa viagem para o Rio para depois ir aqui, eu bancaria, porque existe a chance de serem 2 sets diferentes. O Fred Baroness, que é fanático. Talvez eles verifiquem se eles fizerem algumas escolhas erradas no show do Rio de Janeiro, talvez eles possam corrigir para o show de São Paulo, né? Mas aí pra ver. Mas é aquilo, é um show que a Gina Gleason e o John Baisley são 2 caras que agitam o show inteiro, o público. A Gina agita demais o público durante o show.
Então, várias horas de fazer duetinho de solo, os dois de costa um do outro, encostados ali, fazendo aquelas coisas mais cênicas. Prestar atenção, bateria ali de Sebastian Ig, o baixo, são arranjos ultra bem trabalhados ali. Uma cozinha ultra entrosada e que bem criativa. É um daqueles shows que vale a pena prestar atenção, eu recomendo demais e é por isso que a gente está gravando esse episódio para falar, presta, não percam esse show. Para fechar, aqui a gente tinha falado assim, que é massa pra caramba. O que que a arte do Baroness tem? O que que essa arte do Bisley tem que é uma arte assim daquelas poucas artes do metal que você bate o olho e você sabe, Baroness. É muito assinatura, não acho que nem o Baroness, é o Paisley mesmo, ele tem uma assinatura muito própria, que você vai pegar as capas de disco que ele faz, que não são do Baroness, você bate o olho e você já fala, é ele quem fez, sabe? Tipo, você pegar ele gravou, tem capas de disco de outros artistas, assim, quer ver, só pra falar que outras bandas que ele colocou, ele fez capa pro Kuverlytak, que é outras bandas. Tem algumas bandas, capas do Kailesa, ele fez também. Essa arte do Metallica, você bate o olho e você vê que é a cara dele, assim. Do Baron, né, tem sempre essa coisa meio que da musa na capa, né? De ter sempre uma mulher meio que na capa, como se fosse uma musa inspiradora. E os temas vão meio que levando em consideração um pouco da os discos não necessariamente seguem uma temática, os discos do Bernes, mas você percebe que tem elementos das letras que você consegue entendê-los na capa. Então, quando você vai pegar para verificar, assim, eu nunca parei para olhar e fazer essa coisa meio tipo capa de Summer in Time, né? De você ficar pescando os elementos da letra no negócio, no disco, na capa do disco, mas dá para perceber que tem, assim, de vez em quando você bate o olho e você percebe, ah, isso aqui é uma coisa que tá mencionando, isso aqui é meio que uma coisa na cabeça ali que tem a ver com a mentalidade de um drogado, sabe? Então, acho que tem muito disso, mas é muito icônica. As capas dele, esse jeito da arte dele que ele tem de desenhar os rostos, desenhar os corpos, são muito icônicos. Você pegar as capas dele, vocês vão ver que você bate o olho e fala, isso é uma capa do John Baez, isso é uma arte do John Baez. Ele tem uma capa do Serpents Unleashed, do Skeletal Witch, que ele é, tipo assim, Isso, ó, o filho exatamente. perdido do Pushead, o cara que fez as artes clássicas do Metallica, entende? Ele é o filho perdido do Pushead, assim, só diz assim, hã? E é muito engraçado como é que é a capa do Torque, do disco do Torque que ele fez, tipo, que é uma capa É, super abstrata. Porsche, Você olha pra capa e diz assim, eu conheço esse cara, tipo, mesmo com uma pegada mais abstrata, assim. né? Tem Pig Destroyer também. E então, assim, lembrando, vamos fazer como é o que a gente esqueceu de fazer certinho. Ah, sábado-feira, Rio de Janeiro. Domingo-feira, São Paulo, né? Deixa eu pegar aqui, opa, os shows. Eita, Acho que nesse momento. terça Curitiba, né? Tem Curitiba, eu babei aqui. Tem terça Curitiba, se não me enganado. Deixa eu pegar aqui como é que é. Lembrando dos preços, vamos pegar aqui, como é que é a classificação plus 16, paraná, paraná. Já tá em lotes, como é que é? Então, assim, como é que é? Pô, a pista premium inteira é 1.100, mas tem a É, glorioso aplique da Solidária de 600. Por isso que o ortopé não é tão coisa. Pista Gold, Solidária 450, e aí depois os camarotes já se esgotaram. Mas, tipo assim, lembrando como é que é. Pista Gold 450, pista meia entrada 400, 450 a solidária, Gold inteira 800, Premium 550 a meia, 600 a solidária e 1.100 a inteira. Mas é aquela velha história, você leva 1 quilo de alimento, ajuda alguém e ainda se diverte. E ainda economiza. A velha, como é que é? Maldito mundo que você usa caridade para fazer uma gambiarra na lei da meia entrada. Mas tudo bem. Tipo, pois é, né? Eu duro que os ingressos do Monsters não tem essa gambiarra. não, Os, não. Eu, os do Bangers têm, assim. é o Bangers, entende? Normalmente aqui em São Paulo é meio normal isso rolar, rola sempre, né? A gambiarra do ingresso solidário ali. Como é que diz assim? Alguém. Aliás, nada a ver tudo agora falar de Bangers. Alguém precisa fazer uma camiseta da Miley Cyrus, Bangers, e ir no Bangers com a camiseta da Miley Cyrus, entende? Eu realmente espero que alguém faça essa piada infame ao vivo.
Então é isso, não perca, como é que é? Não dá para não perder, diz o outro. Rio, São Paulo, Curitiba, aproveitamento. O The Coach tinha vindo para Porto Alegre outra vez, só que dessa vez não entrou na parada. Como É, não anda entrando várias coisas em Porto Alegre? a última vez que eu vi foi eles abrindo pro The Who aqui em São Paulo, no Allianz. Isso. Mas é um showzaço do The Coach também, assim. The Coach tem na bateria o John Tempesta, que tocou com Testa. Exodus, com Testament, saiu do Testament pra tocar com White Zombie, e dá um peso para as músicas do The Pô, Coach. Quando você ouvir as músicas antigas, elas têm muito mais pegada ao vivo hoje em dia, assim. E pô. aquilo, né? A gente não sabe se o Ian Astbury vai conseguir cantar 100%, mas ele sempre segura, porque ele é carismático, a voz ainda tá lá, apesar de não ter mais o alcance e o fôlego. Mas é sempre um show legal, assim. O The Coach me convenceu ao vivo, eu gostava da banda, obviamente foram shows do The Coach que me fizeram ficar mais fã e correr atrás de conhecer melhor a banda. Olha, e nesse momento, o Grêmio e São Raimundo vai para os pênaltis. Que momento, que momento. Como é que é? É, que Então, desgraça de mudança no regulamento, né? Porque antes pelo menos já classificava o Grêmio direto, agora vai ter pênaltis quando não, não, empata fora de casa. mas o glorioso São Raimundo estava ganhando, tá? Mas no passado era, até o ano passado, essa primeira rodada, se empatasse fora de casa, ia ser classificado. Não, mas é Aí assim, na segunda rodada, se empatava, ia para os pênaltis. é tenebroso, vai pintando o clima terrível enquanto fechamos a É. gravação. Pedro Caixinha, que é o técnico do Grêmio? Não, Não, é o Quinteiros, é o Quinteiros. É. Pode não? ser uma. Pode custar o emprego deles. Exatamente, não, não, ele vai ter que depois, se ele cair aqui, ele vai ter que resolver o gauchão. Tipo assim, veja bem, veja bem. Vai se criando um clima de tensão. Criando um clima de tensão, não deixe de, então, The Coach, Baroness abrindo, não deixe de ouvir essa boa repassada que o Thiago fez da discografia toda. Como é que é? Eu lembro de alguma viagem, acho que tu tinha me falado alguma coisa, eu acabei pegando o Yellow and Green. Então, assim, não deixe, tipo assim, como é que é? Aproveite mesmo. Faltou alguma coisa, Thiago? Não, foi tudo já. Então é isso. Muito obrigado pelo seu play. Mais do que isso, muito obrigado pela sua atenção. E até a próxima semana. Um abração. Abração.